310 pounds. Garoppolo himself up the middle and in. Touchdown, San Francisco. The first career rushing touchdown for Jimmy G. And what a start. Ah, meu Deus! O Messias está entre nós. O homem que vai nos levar à terra prometida, que é o Super Bowl. E aí, galera, beleza? Rapaz, que noite de Natal maravilhosa eu tive com a minha família. Espero que vocês tenham tido uma ótima noite de Natal com a família de vocês. Eu sei que nem todo mundo gosta do Natal pelos seus motivos, né? Mas eu gosto bastante. Uma noite de Natal que eu tive com a minha família foi muito boa, me dividindo entre a ceia e a frente do computador para ver o jogo. Fiquei muito feliz com o resultado, né? Que era algo que a gente não esperava. E assim, vamos falar um pouco dessa vitória, né? Dessa vitória contra os Jaguars, que, pô, primeira defesa da liga, um contender, né? Time de playoff, cara, e nós conseguimos ganhar, cara, sabe? Conseguimos ganhar quando todo mundo esperava que nós íamos perder, inclusive eu, mas nós ganhamos, e isso é o que interessa. Who's got it better than us? Nobody. 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 Bom, galera, rapaz, filmar em época de Natal, final de ano, férias escolares, cara, é bem difícil, hein? Arrumar tempo aqui, cara, foi difícil aí, eu tenho que rebolar aí pra conseguir arrumar um tempo aí. Mas, depois desse desabafo, vamos lá. Cara, o jogo começou, cara, com um ótimo drive de São Francisco, saindo lá de baixo, ó, uma condução muito boa de Jimmy G. E chegamos ao TD dele, né? Um sneak ali. Praticamente no primeiro tempo o São Francisco dominou o jogo, né? Foi até algo impressionante, assim, os dois lados da bola, assim, tanto defesa quanto ataque fluindo, né? A defesa até a gente eu acreditava que ia ter um bom desempenho, né? Blake Bortles, tal, aquela coisa. E mesmo ele tendo tido 3 jogos muito bons lá atrás, eu acreditava que a gente podia fazer um bom papel. O ataque é que surpreendeu bem, eu esperando o Calais Campbell jantar o Beatles lá, jogando de right tackle, lá improvisado, e cara, assim, não foi o que a gente viu, né? Houve um bom comportamento aí por parte da OL, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E assim, outra coisa que acontece, acho que é o segundo ou terceiro jogo, o time dá uma pane no terceiro quarto, né, depois da volta do intervalo. No jogo passado já tinha acontecido isso, cara, dá uma agonia, parece que vai espalhar a farofa, né, meu, vai entregar o ouro aí. Mas nós conseguimos a vitória, né, isso que interessa, tal, e o jogo foi legal, foi um jogo divertido pra caramba de se assistir, né? Eu fiquei bastante tenso e tal. Foi um jogo legal pra gente. Vamos dar uma olhada nos stats do jogo. Stats na tela. Destacar algumas coisas aqui. Jogo corrido do Jaguars. Eu acho que em todas as nossas vitórias, eu até já repeti isso, porque ela tá se repetindo, né? Que é a eficiência do time. Nós limitamos o jogo corrido do time adversário em menos de 100 jardas, cara. Nesse caso desse jogo a gente conseguiu mais de 100 jardas, né? Fomos para 131 jardas, né? E inclusive com 3 TDs corridos, né? É que um aqui foi do Jimmy Garoppolo. Então assim, foi muito bom.
a gente conseguiu limitar o jogo corrido do time adversário e manter o nosso jogo corrido. De medir para mais de 242 jardas passadas, um percentual de aproveitamento, no caso dele, de 70% quase, né? 70%, 66%, acho que é. E do Blake Bortles também foi um bom índice. Não, dele deu 70%, do Blake Bortles 66%, Blake Bortles deu 50%, 60%. Foram bons índices de conversão aí dos passes, de percentual de passes, né? Turnovers, conseguimos forçar um número de turnovers bem alto e tivemos um só contra. E assim, cara, assim, foi impressionante nesse número de turnovers. Eu não sei, eu acho que deve-se mais aos erros do Blake Bortles do que algum tipo de qualidade mesmo da defesa em jogadas de zona. Eu sinceramente não consegui enxergar toda essa qualidade não, mas os turnovers estão aí, pô, parabéns e vamos em frente. As penalidades, cara, olha aí, incrível, né? Tivemos um jogo em que um time teve mais faltas do que a gente, né? Tanto em números absolutos quanto em jardas, cara. Mas é impressionante que no começo do jogo, até o primeiro tempo mais ou menos, se eu não me engano, nós tínhamos mais faltas, que era o comum, né, dos últimos tempos, do que o nosso adversário. Mas no segundo tempo, seria o terceiro, quarto, o time de Jacksonville, acho que ele ficou nervoso, ele se perdeu, eles estavam se perdendo, porque eles não estavam conseguindo ganhar do nosso time, do time que, né, como que um time 10-5 estava perdendo para um adversário 5-10, né? Então eu acho que os jogadores, o esquema, o jogo deles não estava andando, então estava deixando eles muito nervosos. Você via muito trash talk, tentando muita intimidação e as faltas começaram a comer. A maioria dessas faltas foram todas faltas pessoais, né? Por parte do Jacksonville. Mas eu quero que se exploda, tipo, dane-se. Cara, foi o que muitas vezes deu sobrevida pra gente em alguns downs, principalmente lá no finalzinho, né? Teve uma falta lá, faltando 1 minuto e meio lá, que deu uma sobrevida, a gente ganhou mais downs, para depois saiu o touchdown do Brady, né? Mas dane-se, isso não é problema nosso. Percentual de conversão nosso, percentual de conversão muito bom, né? De terceiro down. O nosso foi de 66, aí já o pessoal do Jaguars foi mais baixo, não deu 48%, 38%, por isso. O tempo de bola foi até equilibrado, né? É isso que a gente tinha para falar do jogo. Bom, nosso ataque, o jogo corrido aí passou para mais de 100 jardas, né? Como a gente acabou de falar, Matt Brady e Carlos Hyde se revezando aí no jogo corrido. O Matt Brady teve um desempenho assim excepcional. Você vê que foram 74 jardas para 11 carregadas. Você está dando um índice de 6,7 por carregada, enquanto o Carlos Hyde deu bem baixo, deu 2,57 por carregada, né? O Matt Brady, ele entrou no PFF como um dos top 5 running backs de avaliação, só perdeu pro Gurley, né? Também o Gurley, pelo amor de Deus, né? Ele tá uma máquina, né? Gente cogitando ele já para até MVP. Então o desempenho do Brady só perdeu pro Gurley, né? Seria o segundo colocado nessa semana o desempenho do Brady. Realmente foi muito bem, esse average aí por carregada é um número absurdo, fantástico, né? A questão do Carlos Hyde é que a gente não sabe exatamente, não sei precisar exatamente quais eram as situações, né? Às vezes
Carlos Hyde pode ter entrado em situações claras de primeiro down, talvez com um pouco mais de dificuldade, e o Breida entrou em situações de corrida em que na verdade a corrida era para tentar surpreender o adversário quando esperava passe, alguma coisa do tipo, né? Mas nesse jogo aí o Carlos Hyde não foi muito bem não. O nosso querido fullback, que na verdade fullback é só por designação, porque ele faz tudo, ele é tight end, ele é fullback, ele é recebedor, ele faz tudo, né? Foi alvo 5 vezes, né? Para 5 recepções, sendo a mais longa dela para 44 jardas, um número muito bom. A gente vê uma distribuição como a gente tem visto nos outros jogos, né? Do Jimmy Garoppolo. Vários jogadores aí sendo alvo, o Kittle, o Goodwin também mantendo, né? E o nosso corpo de recebedores que não é lá essas coisas, para falar o mínimo. E o jogo estava fluindo, o Jimmy G distribuindo os passes, o Kyle Shanahan fazendo boas chamadas, variando bem as chamadas, né? É muito criativo na montagem de playbook dele. Para muitos um dos melhores da liga, né? E vamos falar agora especificamente sobre o Jimmy G, né? Jimmy G aí com 21 passes completados de 30, né? 242 jardas, 2 TDs, né? Uma interceptação, um saque e tal, um TD corrido, né? Um rating aí de 102.4. Cara, o desempenho desde a entrada de Jimmy G tem sido algo assim, impressionante. Isso tem enchido os olhos de todo mundo, né? Eu acredito que 99% das pessoas enxergam a qualidade desse jogador, né? Outro ponto importante foi até o que o Lucas falou na participação dele no vídeo passado, como ele mudou, assim, a qualidade dele, assim, o jogo dele fez melhorar todos os setores do nosso time, né? Fica aqui. Todos os setores do nosso time. A parte de AOL é uma coisa impressionante como melhorou, o ataque como um todo, defesa porque fica menos tempo em campo. Cara, é impressionante a mudança, assim, como que foi o jogo dele, como que ele tem influenciado, né? Como um jogador, que lógico que é o jogador a posição mais importante do jogo, deu uma melhora significativa no time, né? Então tudo melhorando, as histórias estão aparecendo também e é muito em consequência dele. Para vocês terem uma ideia, eu separei alguns slides de números e comparações do Jimmy G, né? Vocês estão vendo aí uma comparação do desempenho geral de jogadores, de quarterbacks versus a defesa do Jaguars, que era a defesa, ou é ainda, a defesa número 1 da liga. Olha assim o desempenho, né? Aí você tem uma primeira coluna aí da primeira à 15ª semana e depois na 16ª, que foi o caso aí onde está o Jimmy G, né? Olha o percentual de passes completados do Jimmy G, foi 70% contra uma média de menos de 57, menos de 60. Olha o percentual de jardas, o número absoluto de jardas que ele passou, cara, em comparação à média. E enfrentou QBs aí muito bons. Por exemplo, o Jaguars pegou o Big Ben. Big Ben sofreu 5 interceptações naquele jogo. Tudo bem que ele estava, mesmo dentro da temporada, ele não estava numa fase boa. Parece que agora melhorou nesses últimos 3 jogos dos Steelers, né? O percentual de TD, interceptação, na média aí você vê, na média não, mas você vê que teve, em relação a essa defesa, houve mais interceptações do que touchdowns, cara, né? Olha o passing rating, cara. Assim, o cara, acho que nesse jogo ele tirou muita desconfiança das pessoas de lado, cara. Eu acho que muita gente que
desconfiava da qualidade dele, enfrentando essa defesa, que esses números mostram aí, e ele executando com esses números, você pode até colocar um percentual aí na conta do esquema do Shanahan, da qualidade do playbook, da ordem das chamadas, das jogadas, mas se você não tem quem executa, cara, você entendeu? Você não tem quem executa, como é que fica? Né? Não sai do lugar, certo? Não tem como negar a qualidade do cara, certo? Vamos uns outros slides aí em relação ao desempenho dele como um todo. Esse do PFF, jardas por tentativa aí, 8,7, os 2 TDs, uma pressão, achei a pressão até menor, né, dos outros índices do PFF, chegou a ter jogos em que nós conseguimos a vitória, ele ter mais de 42% dos dropbacks sob pressão, né? O release dele, em 2.72, já foi menor, mas ele tem um release muito rápido, a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí. O passing rating dele muito bom, com o pocket limpo e com o pocket sob pressão, né? Você viu no jogo passado, chegou a ter 104 sob pressão, que é um índice muito bom, um índice de Tom Brady, cara. Então os números dele são muito bons. Em relação à pressão, tá aí pela PFF, os top 5 até o momento de rating sob pressão. Por que ele não entra nessa? Porque tem que ter no mínimo aí 400 dropbacks, então o range de avaliação dele é muito pequeno ainda, né? São só 5 jogos. Então o índice de avaliação dele é muito pouco, né? Mas se você for ver, ele teve índice, o índice dele do jogo passado foi 104, né? Desse aqui foi 75.9, quase 76. Ele é um cara que vai estar nesses top 5 aí, cara. Ele, se Deus quiser, numa temporada passada... Tá errado, velho. Em que a tendência é melhorar a química com os recebedores, com o esquema, com todo o ambiente aí. Ele vai estar nesse top 5. Ano que vem nós vamos ver esse cara nesse top 5 aí. Eu acredito muito nisso. Vamos dar uma olhada também no Jimmy G aqui, até o momento, como que tá ele, o desempenho dele em geral, né? No ano todo. Cara, o cara lançou para mais de 1.268 jardas, cara, em 4 jogos efetivos como titular, né? Aparece 5 jogos, mas efetivamente como starter foi em 4. O cara quebrou o recorde do Kurt Warner de jardas lançadas por um QB starter aí em 4 jogos, né? Você vê aqui o índice, a gente tem passes completados, ó, praticamente 70% dos índices de passes completados na temporada, é um índice muito alto, um índice muito bom. Ó, jardas ganhas por passe, 12.7, quase 13, cara. A grosso modo é quase um first down, é um first down automático, né? A qualidade de passe do cara. Um rating de quase 99, cara. É muito bom esse número, né? Percentual de sacks, que nem eu já tinha falado num outro vídeo com esse gráfico. Olha o absurdo, cara. São 8. Muito da qualidade dele, né? Então assim, os números do Jimmy G, eles são excelentes, cara. Eles são números excelentes. Uma coisa que chama bastante atenção nele e que melhora, inclusive, essa questão do sacks, tal, e da melhora, da aparente melhora da nossa OL, é a velocidade com que ele solta a bola. Tem um lance que é impressionante, acho que foi logo no começo do jogo, em que ele faz um passe
e existia um homem na marcação por trás do recebedor e vinha um fechando em zona, né, e fez essa leitura dele, fechando pela frente. Eu vou botar a jogada aí. Eu peguei ela em GIF. Então tá meio, a imagem não está muito boa. Não sei se vocês lembram dessa jogada, mas é impressionante que eu achei que o lance tinha sido interceptação. Foi muito rápido, cara. Tudo bem que aí tá em GIF, tá um pouco mais acelerado, mas foi muito rápido a forma com que ele se livrou da bola. E a janela estava tão curta, que eu achei que tinha sido uma interceptação. Eu falei, cara, isso não foi uma janela, né? Isso foi uma fresta. Ele botou a bola numa fresta, porque se você for ver, ele teve que lançar num ponto futuro, né? Na corrida ele lançou num ponto futuro. E teve um comentário que foi de um analista americano, e até o Thiago Araruna comentou isso também, lá do Liga dos 32, a respeito disso, né? Que o fato de ter um release muito rápido prejudica o próprio marcador que está em zona e olhando os olhos do quarterback, olhando a posição para tentar acertar onde vai vir esse passe, que como a forma dele se livrar da bola é muito rápido, mesmo que ele consiga identificar isso, o tempo de reação dele, ele não vai, com o tempo de reação do marcador, ele não vai conseguir gerar essa interceptação, né? A interceptação que ele teve, que o Jimmy G teve, eu achei que ali foi uma falha de comunicação, cara. Não sei se ele entendeu que o jogador de São Francisco era para dentro ou era para parar ali, e você vê que ele faz uma rota para fora, uma rota out, e o passe foi efetivamente na mão do defensor, né? Teve gente que questionou até no Twitter se ele não tinha sido, em função da pressão, não tinha sido tocado o braço dele e mudado a trajetória da bola. Eu revi a cena e eu não consegui perceber isso. Ele sofreu sim a pressão, tanto que ele terminou o movimento, já houve contato com ele, já houve o hit. Mas eu acho que ali foi um erro de comunicação mesmo. Um ou outro aí não entendeu, o wide receiver talvez não tenha entendido a chamada. E mesmo nessa jogada, se vocês perceberem, o Goodwin está mais no meio e totalmente livre. Totalmente livre. Ele ia buscar um jogador mais na ponta final, lá na esquerda da end zone. Eu não lembro qual era o jogador. E o passe foi muito ruim e caiu no colo do defensor, né? E como eu disse, a decisão ali não foi a melhor, porque tinha o Goodwin praticamente quase que no mesmo ângulo de visão dele, sozinho, sem nenhum tipo de marcação. Mas, voltando a falar do release dele, então isso é uma característica muito interessante, né? Muito interessante mesmo. É uma coisa que salta aos olhos, essa qualidade de soltar muito rápido a bola. Nossa defesa não tem muito para falar, assim, a gente teve um bom desempenho, limitou o jogo corrido, né, a menos de 100 jardas. Nossa secundária, a gente sabe que não é lá essas coisas e às vezes parece que ela piora mais ainda, dá uma pane, principalmente quando o time joga naquelas jogadas de passe de jogo mais profundo, né, que joga em spread off, lá em air raid. Então a gente sofre muito com a nossa secundária aí, mas mesmo assim nesse jogo nós tivemos 3 interceptações. Eu não consigo dar um mérito totalmente assim para a secundária, mas tivemos aí Dontai Johnson, Calvin Williams e aquela Witherspoon aí tendo as suas interceptações. Solomon Thomas teve o saque, né? Adrian Colbert fazendo das suas peripécias, jogando muito bem. Nosso querido Solomon Thomas continua muito contestado pela torcida, né? Gente já marcando ele como bust e tal. Opinião, né? Muito se discute a falta de técnica dele e é um ponto também que eu
que eu acredito nisso. Eu acho que ele usa muito pouca técnica ali na linha de scrimmage, é muito ball rush, muito speed rush, essa esgrima que você tem que ter ali na linha defensiva ali, eu acho que ele utiliza muito pouco, né? Muito poucos braços e tal. Mas assim, há uma rotatividade muito grande, né? Você vê que essa linha de São Francisco, a gente percebe isso, que os jogadores praticamente estão ficando quase que híbridos, né? Até o Buchanan já alinhou por fora, né? E é um jogador top 5, né? Ao pro, jogando por dentro, mas o coordenador defensivo de São Francisco, lá o Saleh, faz uma rotatividade grande aí, até em número de posições aí. Não sei se é tão saudável assim, de modo geral, né? Mas é o que ele tem aplicado. E o Solomon Thomas tem muitos questionamentos, né? Até pela posição dele e tal, de overall. Como eu disse, eu daria mais... a minha paciência vai até mais um ano com ele, né? Eu vou dar a temporada inteira que vem. Acho que se chegar nessa altura aqui na temporada passada e ele não tiver um número e um desempenho condizente, aí a gente já vai poder, eu pelo menos, na minha opinião, já ponho um carimbo de bust, né? Respeito quem põe esse carimbo agora, né? Mas da defesa é isso, não tem muito para falar da defesa. O jogo foi bom, é o melhor lado da nossa bola, o melhor lado do nosso jogo. Até a chegada do Jimmy G continua sendo que o Jimmy G evoluiu o time como um todo, como a gente já falou, né? Nosso último jogo contra LA Rams, o campeão da divisão, 7-25 aqui no Brasil, na virada do ano novo, dá pra gente ver o jogo. A informação que a gente tem aqui, já o Sean McVay já declarou que não vai jogar com os titulares. Então é muito provável que tenhamos mais uma vitória. O time titular é um ótimo time, tanto que ganhou a divisão, é um dos contenders para a final da NFC, para Super Bowl, né? Muito justo, né? Mas eu lembro que no jogo, no começo da temporada, nós fizemos um jogo muito duro, eu acho que ainda com o Brian Hoyer, e perdemos assim por falta de qualidade, né, do nosso QB principalmente, mas teve uma falta de interferência ofensiva ali que foi muito sem vergonha, né, no Trent Taylor. Se não tem aquela falta, nós estávamos em range de field goal. Eu não lembro se a gente empatava ou ganhava o jogo. Mas aquela falta matou as nossas pretensões. Então, assim, já naquele momento, no começo de temporada, a gente já engrossou. Eu acho que a gente conseguiria engrossar esse jogo, mesmo com os titulares, né? A gente teve que suportar o Calais Campbell, agora ia ter que suportar o Aaron Donald, né? Mas beleza. Cara, não jogando o time titular, eu acho que São Francisco torna-se favorito a esse jogo. Ó. Impressionante isso, né? Tem muita gente que questiona, né? Que nem ele chama que vai colocar os titulares, não vai colocar os titulares, para ele não vai mudar muito a seed que ele vai conseguir sendo o terceiro ou quarto, né? Pro playoff dele, e ele acha que é mais valoroso você manter a saúde dos seus jogadores. Se eu fosse torcedor dos Rams, eu aprovaria, eu penso da mesma forma, tipo, cara, esquece, temporada regular pra gente acabou, agora é playoff. No nosso caso, não. Tem muita gente que acha que você tem que, entre aspas, relaxar, porque uma vitória não ia significar nada em termos de draft, de handicap, né? A gente ia cair ainda mais, né? Hoje a gente tá com a 8ª posição. Com uma vitória pode ser que a gente vá para 11º no draft. Eu vou continuar dando a minha opinião, que é o seguinte: eu jogo para ganhar. Eu acho que meu time tem que jogar para ganhar.
Não especificamente no caso aí se o São Francisco estivesse na posição dos Rams, que é o seguinte, praticamente entre aspas você já ganhou, né? Você já está no playoff. Não é o nosso caso. Eu acho que a cultura de vitórias ela tem que prevalecer, cara. Tem um lado que foi levantado, que houve um pessoal levantando, que foi bem interessante em questão de lesão. Ah, você pode ter uma lesão do Jimmy G. Cara, mas é um jogo, velho. A gente, sabe, vamos jogar o jogo. A gente não tem playoff, nada igual esses caras, sabe? E a gente, como eu falei, você tem que ter uma cultura de vitórias. Quanto mais Jimmy G joga, quanto mais o time joga com ele, é melhor, cara. Sabe? Tem a questão da autoestima, tem a questão do nosso vestiário, que é um vestiário que se mostra muito bom, diferente do vestiário que aparenta os Seahawks e Giants. E o nosso vestiário parece estar um clima muito, muito bom. Terminar o ano com uma vitória, se termina, né, alto, né? Então, termina alto como o hype em Jimmy G também, né? Como eu falei, nossa, o hype de Jimmy G tá, nossa, estratosférico, assim. Mas a gente termina por cima, né, cara? Eu penso dessa forma. Eu acho que vem mais uma vitória. Perdão. E estaremos aí o ano que vem. Bom, a temporada tá acabando, infelizmente. Mas assim, eu pretendo fazer depois do ano novo, tal, com mais calma. Pretendo fazer um programa especial de recap sobre a temporada, inclusive com a participação do The Gold Rush. O pessoal lá tá me devendo uma participação, né? Eles estão me devendo, eles sabem disso. Então a gente pretende tentar fazer um programa conjunto de recap, né? Vocês sabem, a nossa estrutura é amadora, tanto a minha quanto a deles, mas o esforço é grande. A gente vai se esforçar para fazer um programa de recap, para apresentar para vocês um programa de recap da temporada. Vamos ver se a gente, além do pessoal do The Gold Rush, a gente traz algum outro convidado, fazer um programa legal, talvez um programa maior, talvez dê mais tempo, né, para falar da temporada, seja provavelmente no mínimo 1 hora, né, para falar da temporada. O roteiro vai ficar por conta do Jailson do The Gold Rush. Eu só vou apresentar, né? Eu e provavelmente o Thiago. Eu gostaria de agradecer a vocês. Primeiro, entre aspas, ano do canal, né? Muito legal a receptividade de vocês, o apoio que eu recebi nas redes, né? A gente faz com pouca estrutura, mas com muito amor, né? Que a intenção é se comunicar, passar informação de São Francisco, debater, divulgar a franquia, né? Eu acho que São Francisco é a franquia que tem em todas as mídias, né? A gente tem gente falando no Twitter, no Facebook, em Instagram, a gente tem no YouTube. Seria interessante também ter essa plataforma, seria ter essa forma de comunicação. Por isso que eu fiz esse canal, porque eu vi que era um espaço em que a gente podia conversar e não existia nenhum outro representante, até de nenhuma outra franquia nesse espaço aqui que é o YouTube. E se surgirem outras, pô, um prazer, quanto mais melhor. Vamos falar do nosso time. Isso é o que interessa. Gente, obrigado. Que vocês tenham um bom ano novo, um bom ano de 2018 pra gente, pra vocês em específico, com muita saúde no lar de vocês, com sabedoria para saber usar o conhecimento e a informação que a gente capta durante a nossa vida. Beleza? Boa sorte para todos. Que Deus nos ajude nesse próximo ano de 2018 e que isso eu acho que em relação ao nosso time nós temos um horizonte muito bonito pela frente, muito bonito mesmo. O ano que vem, espere a gente, quem sabe o ano que vem a gente já possa usar essa imagem aí. Um abraço, gente. Feito.